Estamos vivendo uma era digital, onde crianças são expostas a perigos invisíveis. Conteúdos abusivos, imagens manipuladas, falsificações via inteligência artificial que invadem a sua intimidade. Há pouco tempo, o Brasil bateu recorde de denúncias de exploração e abuso infantil online. Mais de 71 mil casos em 2023. E só nos primeiros 7 meses deste ano, quase 50 mil novas denúncias. Esse abuso não acontece só fora de casa. Eles podem estar escondidos nas redes sociais, em deepfakes, em uploads anônimos. E a igreja, que deveria ser um lugar de refúgio, muitas vezes é silente. E hoje queremos chamar essa voz. É hora de enfrentar esse crime com coragem, com proteção, com acolhimento, no âmbito familiar, na comunidade e no âmbito espiritual. Nesse episódio do Café Conexão, vamos entender o que significa agir, denunciar, proteger e como podemos construir uma igreja que não feche os olhos, mas que seja voz para os vulneráveis. E para o nosso café de hoje, eu gostaria de chamar ela, que é formada em Direito. Ela é escritora desse livro aqui, A Importância da Inteligência Artificial na Investigação de Crimes de Exploração Sexual Infantil Online. E ela é embaixadora desse tema dentro do meio digital, de prevenção ao abuso infantil e ao abuso de adolescentes. Eu gostaria de chamar a Emanuela Barros, que também é minha irmã, e ela escreveu esse livro junto com a Mayara Cavalcante. Por favor, Manuela, seja bem-vinda para o nosso café. Obrigada. Agradeço a oportunidade, de estar aqui para conversar um pouco sobre esse tema. Agradeço aos telespectadores, que estão nos ouvindo. E realmente é muito importante debater sobre a temática. Joia, Manuela. E vamos iniciar aqui o nosso diálogo, nossa conversa. E eu queria que você abordasse um pouco quais os principais contextos do abuso e assédio infantil. Bom, primeiramente nós precisamos definir, que o abuso ele existe de várias formas, não apenas o abuso verbal, mas físico, e outras formas de abuso também. E o abuso ele está presente no contexto familiar, no contexto escolar, dentro das igrejas. Onde tem criança, existe a possibilidade de ocorrer abusos. E, ultimamente, nós estamos vivendo numa era digital muito grande, onde crianças e adolescentes têm um amplo acesso, às redes sociais, à internet. E com o advento da inteligência artificial, tem sido cada vez maior essa questão do abuso na era virtual também, na questão abrangendo várias plataformas digitais, redes sociais, e realmente tem sido uma luta muito, muito grande mesmo. E recentemente a gente teve até aquele vídeo, do influenciador Felca, que viralizou, muita gente falou, teve sempre, logicamente, os dois lados, muita gente falando que ele queria talvez aparecer mais, viralizar mais, aquela coisa toda, mas ele fez realmente algo que diferente, ele denunciou. Exatamente. E ali dentro do meio digital, que ele é um influenciador com uma projeção muito grande, ele denunciou, entregou nomes ali, entregou perfis, que muitas vezes os próprios usuários das plataformas denunciam, mas as plataformas acabam, de certa forma, até sendo coniventes, porque não derruba aqueles perfis, mas ele fez algo inédito e conseguiu prisão de alguns influenciadores, conseguiu derrubar diversos perfis. Então, a gente vê que é um tema que está cada vez mais em evidência e, ao mesmo tempo, ainda existe, talvez, resistência das famílias ou mesmo medo, receio. Ainda é algo muito novo de se tratar, das pessoas terem a coragem realmente de botar a cara na internet ou botar a cara para ir na delegacia de polícia fazer uma denúncia e tudo. Então foi muito pertinente aquilo que ele fez. Esse livro aqui, eu sei que você escreveu, acho que você finalizou ano passado, não foi ele? Lançou esse ano, né? Sim. E você já tratava disso, você já falava dessa questão de deepfake, de redes que compartilham esse tipo de conteúdo, muito pertinente, muito bom também. Você e a Mayara trazer esse contexto para o nosso meio, para a nossa geração, até entender e atuar de forma a combater realmente isso online, muito bom. Sim, desde o ano de 2019, tenho participado de um projeto que faz parte
do Instagram, né, um projeto que é Diga Não ao Abuso Sexual. E esse projeto, ele é um projeto assim que está abrangendo não só o Brasil, né, mas ele abrange vários países. E assim, realmente é de extrema importância a gente estar falando sobre esse tema, não só assim o que acontece na nossa convivência intrafamiliar ou na escola, mas principalmente na era digital, né? Inclusive, eu gostaria até de deixar o meu abraço, né, para a delegada Lucimeia, que está nos assistindo. Ela é a, ela é a pessoa que está à frente, né, desse projeto do Instagram que eu mencionei. E realmente a gente tem que observar que as crianças e adolescentes hoje em dia, elas estão com livre acesso à internet e muitas vezes os pais eles não têm esse cuidado de verificar o que é que a criança ou adolescente está vendo naquele Consumindo momento. ali, né? Exatamente. E, Manuela, dentro desse nosso contexto também religioso, né, da igreja e tudo mais, você acredita que a igreja ela tem falhado em falar, debater e até combater, né, o abuso infantil? Infelizmente tem acontecido sim da igreja em contexto geral, ela está falhando nesse sentido porque por incrível que pareça ainda torna-se um tabu, né? Um tema sensível de se falar por questões tanto ideológicas, talvez, e questões que envolvem a própria instituição, né? Muitas das vezes, os abusos que acontecem dentro da igreja são pessoas influentes, né? Líderes, e eles não querem expor, né? Justamente não expor a instituição, não querem expor a situação, e aí a criança que vai sofrer com isso, né? Uhum. Então, realmente, infelizmente, a igreja ela tem falhado, sim, muitas vezes, nesse contexto, mas existe também algumas igrejas que têm despertado e têm buscado se engajar nessa forma de ministério intencional de proteção para as crianças, né? É tanto que hoje em dia realmente existem igrejas que têm buscado capacitar os seus líderes infantis, o pessoal do ministério infantil, para que tenha um acolhimento, né, para essas crianças que geralmente possam ser vítimas. Uhum. E assim, a gente, dentro desse contexto que você falou que a gente falou de igreja, a gente vê muito que repercute sempre na mídia a questão da igreja católica, por exemplo, né? Sempre o pessoal diz, há um caso de um padre ou alguém já relacionado a uma posição maior de liderança em algum envolvimento, mas, por exemplo, na igreja evangélica a gente não vê tanta repercussão, não que não exista, mas a repercussão acaba sendo menor, muitas vezes, como você falou, né? A igreja tem aquele entendimento de que O ah, medo de o expor medo de a expor a instituição. instituição, a denominação ali, fica naquele receio de não vamos expor para tipo não Não escandalizar escandalizar. o nome de Cristo, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, ela acaba deixando de fazer algo realmente que deveria fazer, que era combater, que Exatamente. era denunciar e entrar até nas estatísticas Silenciando, né, a também. própria vítima. Exato, e entrar nas estatísticas porque faz parte. A gente precisa saber das estatísticas para saber quais políticas a gente precisa usar para combater, né? Exatamente. E muito pelo contrário, eu acredito que a forma realmente que, pelo menos meu pensamento, né, a forma que a igreja deveria enxergar isso é que, infelizmente, se acontece, tem que sim falar, tem que sim abordar, tem que deixar claro o que aconteceu ali para as pessoas entenderem, para denunciar e para, enfim, quem cometeu o crime pagar da forma que tem que ser, cumprir pena. A gente fala muitas vezes, mas é um pecado, mas o pecado a gente fala em relação a Deus, mas para a humanidade, para as pessoas, é um É um crime. crime. Então, se é um crime, precisa cumprir uma pena, Punido. precisa pagar como tal, precisa de punição também. E já dando prosseguimento, já nesse contexto, como a gente falou agora de igreja, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de como os líderes e os membros das igrejas, eles podem identificar os sinais de abuso. Os sinais, eles podem ser identificados de diversas formas. Pode ser observados sinais físicos, né, como às vezes escoriações, marcas pelo corpo. Então, é bem importante que a pessoa que está ali à frente, cuidando das crianças, tenha um olhar atento, né, para observar esses sinais. Também tem sinais não verbais, né, onde a criança ela passa
a se retrair mais, ela pode querer tipo, chamar a atenção, mas não que ela esteja chamando a atenção para ela, para ter aquela atenção para ela, mas ela está chamando a atenção justamente porque ela quer falar algo e a forma que ela fala. E às vezes também, inclusive, pelos desenhos. Então as crianças elas também falam pelos desenhos. Então é muito importante, de extrema importância que o líder, e não só os líderes, mas professores, pais, que tenham acesso às crianças, observem o comportamento, observem essas marcas no corpo, observem os desenhos. Então, assim, é um olhar geral, né? Um olhar geral que nós devemos ter para com a criança. Joia, Manuela. E ainda dentro desse contexto eclesiástico, né, de igreja, queria que você falasse se existe alguma teologia, se existe algo na Bíblia que mostra sobre essa questão do cuidado e da proteção da criança. Sim, sim. Inclusive, a Bíblia ela é clara quando ela fala lá em Salmo 127, versículo 3, né? Que os filhos, eles são a herança do Senhor. Então, assim, se eu tenho uma herança, eu quero cuidar bem dela. Exato. Então, a criança, ela é herança. Então, nós devemos cuidar, sim, bem da criança. Não importa se é filho, se é sobrinho, se é um Se é de sangue, aluno. se é adotivo, né? Exatamente. O importante é a gente cuidar bem dessa criança, porque ela realmente é um tesouro. E também a Bíblia ela mostra diversas passagens, Deus ele falando, ressaltando a justiça para com a criança, né? Não só para com a criança, mas com os vulneráveis, órfãos, viúvas. E a gente tem o versículo lá em Mateus 18, versículo 6, onde Jesus fala, né, quando naquele contexto os discípulos queriam impedir que as crianças viessem até Se chegasse a Jesus. Jesus, né? Isso. E o que é que ele fala? O que é que ele responde? Deixe vir a mim os pequeninos, né? Exatamente. E aí ele fala mais alguma coisa no final do versículo. Deles é o reino, né? Porque deles é o reino, né? Ele fala que seria melhor que se lhe fosse colocado uma pedra no pescoço Se e jogasse no jogasse nas precipício, profundezas do aquele mar. que fizesse mal, né? Tropeçar uma Exatamente. criança, uns Então, o que é pequeninos. que ele quer dizer com isso? Quer dizer que é melhor que seja punido severamente aquele que faz mal a uma criança. É isso que ele quer dizer. Então, a Bíblia ela é bem clara nesse contexto quando fala na proteção da criança. Bom. E, Manuela, quais os passos práticos a igreja ela pode dar para ser um espaço de segurança e também para diminuir esses riscos, né? Para a criança. Bom, o primeiro passo é a prevenção. Não podemos falar em combater sem falar primeiro em prevenção. Então, assim, hoje em dia existem cursos de capacitação para prevenção de abuso dentro das igrejas. Existe sim cursos específicos para líderes e profissionais que trabalham com a criança e com o adolescente. Então, quando a igreja ela começa a se conscientizar com relação a esse tema, ela busca capacitação para os seus líderes, para os pais, e assim, a prevenção no contexto geral, né? Ela abrange para os seus membros, para as crianças com palestras, né? E ali a gente pode também observar que dentro dos protocolos existe também como a gente pode fazer o passo a passo da denúncia, né? Isso tudo é trabalhado nesses cursos. Então, é necessário que a igreja, o líder, seja capacitado, incentivem aos líderes dos ministérios infantis, aos pais, aos professores, toda a rede de proteção à infância, né? E toda a sociedade, né, na verdade, porque a sociedade ela tem esse papel, né, de proteger a infância. Então, se a igreja ela recebe um relato de uma criança, ela, ela deve escutar, né? Ela deve escutar e tomar as medidas necessárias para que isso venha a ser punido, né? E a gente pode, inclusive, eu tenho até uma psicóloga no Instagram que ela fala bastante sobre isso, ela inclusive dá cursos, e eu posso até deixar depois para a Erika colocar no comentário para vocês seguirem. Ela dá alguns cursos, né, de capacitação
E existem cursos para você verificar os desenhos das crianças, para saber alguns sinais, identificar alguns sinais de abuso que ela esteja sofrendo. E isso tudo vai fazer com que nós sejamos um cidadão melhor, porque assim, não adianta a gente estar dentro da igreja, no contexto religioso, falando sobre o que nós devemos fazer como cristãos, se a gente também não está cuidando dessas questões mínimas, né? Isso, Porque assim, a criança, ela precisa sim de proteção. Não é porque é criança que a gente não vai dar ouvido. exato. E eu lembro, há um tempo atrás, que até ouvi de um líder, né, de uma igreja, um comentário dele falando algo do tipo, né, que nós estávamos em viagem para uma cidade, ia ter atendimento jurídico nessa cidade, e ele impediu que tivesse atendimento jurídico para que, por exemplo, uma mãe, acontecesse de uma mãe de repente não procurar assistência jurídica para como denunciar o esposo caso acontecesse alguma coisa do tipo. Ele meio que impediu porque ele disse, não, a nossa ideia é restaurar, no caso do esposo ou a esposa, enfim, é restaurar a família. E a gente fazendo isso, a gente vai acabar prejudicando. E eu já penso justamente ao contrário. Sim. Como você falou, isso aí, né? É uma forma de omissão, na É uma forma de verdade. omissão. E infelizmente, a igreja só tem dois caminhos, não existe meio termo. Ou ela ou ela vai ser omissa, né? E aí ela vai estar pecando, vai estar deixando de cumprir o papel que ela deveria, ou ela vai estar e além de ser omissa, ela vai estar sendo cúmplice, né, de certa forma, Sim, porque ela vai sim. estar cobertando e permitindo com que aconteça, ou então ela vai ser justamente o lado oposto. Ela vai denunciar, ela vai combater, inclusive dentro do meio dela mesmo, se acontecer, ela vai apurar, vai atrás, vai combater, vai denunciar, Sim. vai fazer com que aquela pessoa cumpra uma pena, e não só isso, não só simplesmente, vou denunciar o abusador e pronto, não, mas ele vai ter que trabalhar também na vida daquela criança, Trazer o ou acolhimento para a trazer o acolhimento. família, Porque se aquela criança foi os prejudicada apoios. por algo ali dentro do meio eclesiástico, nada mais justo do que a obrigação da própria instituição a ajudar aquela criança ali, o adolescente, a passar por aquele trauma, se recuperar daquilo ali que aconteceu, não é verdade? Sim, é verdade. Não, não basta apenas falar sobre o tema, é necessário criar estrutura, criar uma rede de proteção confiável, né, para que a criança ela se sinta ali confortável em falar o seu relato e ela se sinta também acolhida e sem ser julgada, porque o que nós vemos também hoje em dia é que a criança ela é julgada por ela ser criança. Ah, será? Ela pode estar mentindo. Sim, mas ela pode estar mentindo, mas se for Se for verdade, verdade, você vai ela pode estar estar falando. permitindo que a criança esteja ali sofrendo, sendo vítima mais uma vez. Então, assim, é importante que a gente abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para um relato de uma criança. Se a criança chegou e procurou, vamos procurar as medidas necessárias? Qual é o protocolo que a gente deve seguir? Então, isso é realmente muito importante. É extremamente importante que a igreja ela possa ter essa conscientização, né? E, por exemplo, nós tivemos, não sei se você soube, um caso recente, acredito que nesse ano aqui no Brasil, onde houve um abuso de uma criança dentro de uma igreja. Não me recordo se foi um pastor, se foi um. Eu sei que foi dentro da igreja, aconteceu dentro de um contexto religioso, dentro da igreja mesmo. E o que é que a igreja tem que fazer nesse momento? Ah, a gente não vai falar para não escandalizar o nome de Cristo, para não expor a igreja. Não. A igreja ela tem que sim denunciar. Porque assim, Cristo, ele não nos ordenou a sermos omissos. Cristo mesmo, lá em Mateus, como a gente acabou de ver, ele fala que é melhor que essa pessoa sofra um castigo, realmente, né? Sofra a sua punição. Então, por que a gente vai ficar calado? Por que nós vamos ser omissos? Por que a igreja vai ser omissa? Não podemos, de forma alguma, permitir que isso aconteça para proteger o nome da instituição. Nós devemos proteger a criança. A criança, ela não sabe se defender. Então, quem deve defender a criança são aqueles que a cercam. E já chegando aqui já no final do nosso café, meu café tá acabando, inclusive. É, isso que você falou, né? A gente vê muito todo esse contexto que acontece. E a gente está falando muito de igreja porque é o nosso contexto, mas não só, né? Na escola acontece, dentro do seio familiar talvez o lugar que mais acontece, ali, principalmente em famílias que uma das figuras não estão presentes, geralmente é o pai, né? Ou é criado como padrasto, ou um tio, ou um avô, enfim, alguém ali que não é de primeiro grau ali de sangue e tudo, mas é o ambiente ali que mais acontece.
Só que também, a gente trazendo novamente para esse contexto religioso, a, isso da igreja prevenir, combater, denunciar e tratar realmente isso dentro das pessoas ali, dentro da conscientização realmente dos seus membros, isso é uma forma de expressar o verdadeiro evangelho até, né? Exatamente. E eu lembro muito nas cartas de Paulo que ele fala muito isso, eu creio que na verdade Tiago também fala sobre essa questão, que é a missão da igreja é atender órfãos, viúvas. Sim. Então, assim, não é simplesmente atender no sentido de dar assistência. Uma viúva está passando necessidade, eu vou dar uma cesta básica. Uma criança órfã está precisando de alguma coisa, eu vou dar. Não é somente nisso. Mas atender, observando esses sinais, para que você possa dar um acolhimento a ela e ajudar com que ela evite, né, com que aconteça. Logicamente, como você falou, a criança em si, ela é inocente da situação. Ela não tem como reagir, ela vai, infelizmente, passar por isso, mas você pode ajudar ela a evitar certos locais ou a certas pessoas que talvez tenham algum comportamento ali que possam se assemelhar a abusadores e tudo, e para que essa criança também procure ajuda no momento que aconteça, ou pelo menos ela demonstre que está passando por aquilo para que os adultos possam perceber e entender. Mas aí volta aos adultos, né? Tenhamos sensibilidade de prestar atenção aos sinais, né? A gente sabe que é muito difícil, às vezes, observar, principalmente hoje em dia, com tanta distração ao nosso redor, é computador, é celular, é tanta coisa ao nosso redor que a gente acaba se distraindo ali, deixa de observar o que está acontecendo, mas para que a gente possa, ou através de cursos, ou através da internet, procurar conhecer possíveis sinais de abusos que essas crianças podem sofrer, para que a gente possa perceber se um parente nosso, um filho, um sobrinho, um primo, alguém que esteja ali próximo, está passando por aquilo, para que a gente possa ajudar ela a enfrentar essa situação. Então, Manuela, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por compartilhar esse café, Eu que por trazer agradeço. toda essa conversa, explanar sobre esse assunto. E eu já queria que você também desse suas considerações finais. Hoje eu não vou fazer, sempre eu finalizo com 5 perguntas aleatórias aqui no final para um ping-pong. Hoje eu não vou finalizar dessa forma, porque esse é um tema realmente muito sério, que deve ser tratado como tal, e precisa ser tratado assim, né? Então, a gente vai terminar dessa forma mais reflexiva mesmo, para que você tenha essa consciência, leve para casa. Se você faz parte de um contexto religioso, leve para os líderes da sua igreja, para o seu pastor, de que a necessidade de criar estratégias e cursos e observar realmente as pessoas ali da sua igreja, para que vocês possam auxiliar no combate a esse tipo de crime, tá bom? Esse tipo de crime realmente que aconteça. E caso venha acontecer dentro do contexto da instituição que vocês fazem parte, que vocês denunciem, que vocês procurem ajuda também para essa criança, para a família toda da criança, que infelizmente acaba passando por isso. Então, Manuela, posso deixar suas considerações finais? Primeiramente, eu gostaria de mais uma vez agradecer pelo espaço, agradecer pela oportunidade de estar falando mais uma vez sobre esse tema, que é um tema muito importante, e dizer, frisar que a criança ela não tem culpa. Não é a criança que tem a obrigação de chegar e contar o que está acontecendo. Nós, como os seus responsáveis, é que devemos observar. Se a criança, porventura, ela chegar até você e relatar, você deve acolhê-la, sem julgá-la, é claro, e tomar as devidas providências. E não é apenas um papel do pai, um papel do professor, de um líder, é um papel de toda a sociedade. Nós, como sociedade, nós devemos estar atentos às nossas crianças e protegê-las, né? Ser um guardião realmente da infância. Nós devemos denunciar e, em caso de suspeita, nós devemos denunciar. Se a gente tem, por exemplo, eu suspeito que meu vizinho está cometendo abuso, mas é só uma suspeita, eu não sei. Quem vai investigar é a polícia. O nosso papel é denunciar. E nós não podemos ficar em silêncio, né? Nós, como igreja, como sociedade, nós temos que nos levantar, porque quando nós estamos em silêncio, estamos silenciando uma vítima. Então, é importante que todos nós possamos estar atentos a esses sinais e que nós possamos ter coragem e poder denunciar para que essas pessoas possam realmente ser punidas e as vítimas elas sejam acolhidas e ter o devido apoio emocional e psicológico. Então, Joia, muito obrigado você que ficou até o final. Mais uma vez, eu queria falar desse livro aqui. Eu vou deixar o link
nos comentários aqui sobre esse livro, você pode estar adquirindo. Você, além de ajudar o trabalho da Emanuele e da Maiara, você vai estar ajudando a Emanuele que, se Deus quiser, né, vai estar indo aí para o Oriente Médio em uma missão também. Deus E, permitir. se Deus permitir, se Deus quiser. E voltando a esse tema, não deixe para amanhã. Denuncie. Se você sofreu, se você está dentro do contexto que você observa, denuncie, procure ajuda. Não deixe para amanhã. A gente já viu muitos casos de pessoas até próximas que aconteceu e houve negligência. E a gente sabe que as sequelas são para a vida toda. Então denuncie. Não deixe simplesmente que algum caso faça parte da estatística que é escondida, mas que possa realmente surgir a denúncia, que possa realmente ser combatido, que possa ser tratado, porque esse é o papel também do cristão e o papel da igreja. Então, mais uma vez, muito obrigado, Manuela. Muito Obrigada, obrigado a você Jefferson. que ficou até o final. Assista outros vídeos aqui do canal, outros vídeos anteriores, outros que virão, para que você possa ser abençoado também e que você possa colocar em prática tudo aquilo que a gente tem falado aqui. Deus abençoe e até a próxima.